De volta criado por Hack4BE. Capítulo 5. Eu sinto o calor e o brilho do sol na minha cara. Enquanto minha consciência se estabelecia lentamente. Droga, devo ter esquecido de fechar as persianas antes de dormir de novo. Bem, agora eu já acordei. Com esse pensamento, eu me levantei e me preparei para ir para a escola, colocando roupas parecidas com a de ontem. A única diferença notável sendo a camisa, que era roxa e com um gato estampado com a frase Cheshire. Peguei meus óculos e meu celular e me dirigi para o andar de baixo, onde peguei minha mochila, que estava largada no chão, e me dirigi para a saída. Mas antes que eu pudesse sair, eu recebi uma mensagem de um número que eu conhecia muito bem. C. Foi mal não ter te encontrado antes. Tive um imprevisto. L. Tudo bem, C? Que tal nos encontrarmos na árvore das ruínas do pátio no intervalo? L. Ok, precisava te pedir ajuda com uma coisa mesmo. C. Eu sorrio, desligando o telefone e colocando ele no meu bolso enquanto saia para o lado de fora. Depois de alguns tempo, eu cheguei na frente do prédio escolar e rapidamente entrei, me dirigindo à minha sala. Quando cheguei, vi a Roni sentada do lado da minha mesa, olhando para frente com um olhar entediado. Esse vai ser um longo dia. A hora do intervalo finalmente chegou e eu já estava me dirigindo para a árvore das ruínas. A árvore na verdade era tão normal quanto as outras, mas ficava perto de uma área fechada do colégio que estava caindo aos pedaços. Ao chegar, eu vejo um garoto ruivo sentado olhando para os lados. Ele usava um casaco verde sem mangas com uma camisa preta por baixo, um jeans azul simples e tênis pretos com bordas brancas. Finalmente chegou Larry. Eu apenas olhei para ele com um olhar vazio com a menção do apelido da infância e me sentei ao seu lado. Não é fácil despistar a Roni, eu digo impaciente, quando ele começou a rir da minha desgraça. E, isso é verdade, a baixinha é insistente. Ele, como uma última gargalhada. Eu não pude deixar de rir da última declaração e olhei para frente, minha mente voltando para minha situação atual. Sobre o que eu queria te pedir, eu digo, recebendo apenas um sinalizando para mim continuar, e então, eu expliquei toda a situação para ele, uma explicação rápida mas eficiente. E eu queria saber se você não quer me ajudar a empacotar as coisas, eu digo, terminando o meu monólogo e virando o meu olhar para Chandler, que me encarava com um olhar fixo, tentando entender a situação. Beleza, eu ajudo, ele responde depois de alguns segundos. Isso foi meio estranho, mas eu tô acostumado. Depois disso nós passamos o resto do intervalo falando sobre coisas aleatórias. Foi divertido, mas não pude deixar de ignorar a sensação de estar sendo observado, de novo, e da última vez não foi muito agradável. Já tinha dado a hora de ir embora e eu estava indo em direção à minha casa com Chandler ao meu lado. A sensação de estar sendo observado voltou novamente, enviando uma onda de desconforto para o meu estômago, diferente da Roni, que só enviava uma pequena sensação de incômodo. Depois de 1,5 quadra a sensação desapareceu, mas ainda me deixou com um gosto ruim na boca. Depois de um tempo nós finalmente chegamos na minha casa e rapidamente entramos, deixando nossas mochilas no sofá da sala. Tá com fome? Eu pergunto, abrindo a geladeira e começando a vasculhar dentro. Se não for muito incômodo, ele diz, olhando pela sala com curiosidade, me lembrando que a única outra vez que ele veio aqui foi para me ajudar a descarregar o caminhão de mudança. Por sorte, eu achei 2 lasanhas congelas e, sem perder tempo, coloquei elas no forno e saí da cozinha. Pré-aquecer o forno, caralho. 40 minutos até ficar pronto. Enquanto isso, vamos arrumar as coisas, eu digo, começando a subir as escadas com Chandler logo atrás. Meu avô guardou as caixas da mudança no armário de vassouras. Eu aponto pro lugar mencionado e entro no meu quarto com Chandler indo pegar as caixas. Ao entrar, eu vou direto para o meu guarda-roupa e pego minha mala para começar a empacotar minhas roupas.
Chandler chega carregando mais caixas que uma pessoa comum poderia carregar e joga tudo no chão, se sentando cansado na cama. E aí, o que eu faço agora? Começa a empacotar o que tá na minha estante. Quando eu terminar isso aqui eu te ajudo, eu respondo empacotando uma quantidade absurda de casacos brancos idênticos. Sim senhor, ele diz com graça na voz e pega uma caixa no caminho pra estante. Cara, tu é viciado em Destino. Ele diz empacotando minha light novel de Destino/0. Tu só fala isso porque não existe uma rota do lanceiro, eu falo com um sorriso, terminando de empacotar minhas roupas e indo ajudar ele com a estante. Tu só tá rindo porque o arqueiro teve uma rota só dele. Ele diz cerrando os dentes. Todos sabem que o lanceiro domina a guerra, o arqueiro domina a guerra. Nesse momento nós estávamos encarando o fundo dos olhos um do outro. Então a nossa discussão é interrompida pelo barulho da campainha no andar de baixo. Estranho, eu não tô esperando ninguém, eu digo saindo do quarto. Se for uma testemunha de Jeová eu vou começar a latir. Eu olho no olho mágico, eu solto um pequeno suspiro ao abrir a porta. Oi mãe. Eu digo abrindo o caminho para ela entrar. Oi Lincoln, ela diz, entendo timidamente, parecendo contemplar a casa. Eu estava por perto e decidi ver como você estava. Eu concordei com a cabeça e fechei a porta. Eu tava arrumando as minhas Eu não pude terminar minha frase graças a um estrondo vindo das escadas, e quando eu olho, Chandler estava no chão enrolado em luzes e enfeites de Natal. Eu caí, ele diz ainda parado no chão. Como? Eu digo incrédulo com a burrice do meu melhor amigo. Nós nem temos enfeite de Natal, perdemos na mudança pra cá. Nem eu sei. Eu suspirei e comecei a desenrolar ele. Bem, não sei de onde veio, mas pelo menos ganhamos enfeites novos, seu amigo, querido. Minha mãe me perguntou atrás de mim, parecendo tão confusa quanto eu. Sim, eu digo finalmente, colocando a cabeça de beterraba em pé. Mãe, Chandler, mas, no momento que eu falei, o Chandler cerrou levemente os olhos para minha mãe, cumprimentou ela e voltou pro andar de cima. Bem, vocês querem ajuda? Ela diz já subindo as escadas sem esperar a minha resposta. Acho que sim. Eu digo com outro suspiro subindo atrás dela. Ao chegar no meu quarto eu vejo que ela parou para olhar para ele com uma certa melancolia. Me pergunto por quê. Eu vejo que o Chandler já empacotou metade da estante, então eu chego para ajudar a empacotar o resto. O que eu posso fazer para ajudar? A minha mãe fala a ida na entrada do meu quarto. Pode empacotar o que está dentro da minha escrivaninha, mas cuidado, a maioria são DVDs. Eu digo e ela imediatamente pegou uma caixa e foi para a escrivaninha. Hoje nós vamos começar a arrumar o sótão para ficar tudo pronto para amanhã, ela diz com entusiasmo na voz. O sótão? Eu pergunto realmente surpreso, da última vez que vi aquele lugar não era bem o sinônimo de acolhedor. Não se preocupe, nós reformamos ele ano passado, virou praticamente um 3 andar, ela diz com risada. Pelo menos eu não vou voltar pro armário de vassouras. O tempo foi passando e a mãe teve que ir embora para resolver as papeladas da minha guarda. Eu e o Chandler comemos as lasanhas e empacotamos tudo o que podíamos. Agora tudo o que falta é esperar. Depois de uma longa tarde resolvendo as papeladas necessárias, eu finalmente estava chegando em casa, já no final da tarde. Ao entrar em casa eu estranho ao não ver o caos habitual da casa. Estava tudo razoavelmente quieto, bem, o mais quieto possível para uma família de 12 pessoas. Querida, cheguei eu. Eu ouço a voz entusiasmada de Lynn na cozinha. Ele tinha ido para uma convenção culinária na Califórnia e passou uma semana fora, e eu acabei de me tocar que eu esqueci completamente de falar para ele sobre o Lincoln. Ele vai voltar, ele diz com um longo suspiro, colocando as mãos no joelho e levemente levando seu olhar ao chão. Nervoso, querido? Eu pergunto me levantando e me dirigindo para trás dele, onde começo a massagear as suas costas.
Bem, eu nunca tive o melhor relacionamento com Lincoln, mesmo antes do incidente. Ele fala colocando uma das mãos na lateral da testa. Olha, apesar dele agir friamente comigo quando nos encontramos ontem, ele não parecia com raiva ou nada do tipo, e hoje ele parecia um pouco mais sociável comigo. Então eu acho que vai dar tudo certo no final, eu digo tentando confortar o meu fragilizado marido sentado em um banco infantil. Bem, não foi você que renegou ele, não é? Ele disse levantando e voltando para o balcão. Eu vou terminar de fazer a janta, preciso ficar um pouco sozinho, ele diz voltando a fatiar os legumes, mas dessa vez sem cantarolar. Ao voltar para a sala eu vejo Lori chegando em casa da faculdade com seu celular em mãos. Como sempre, Lori, querida, poderia avisar suas irmãs para se reunirem aqui na sala. Eu digo fazendo ela rapidamente tirar os olhos do telefone. Depois de alguns minutos, estavam todas reunidas na sala, faltando apenas, onde está a Lucy aqui? Eu ouço uma voz falar repentinamente ao meu lado, quase me dando um ataque cardíaco com o susto. Eu olho para o lado e vejo uma garota pálida de cabelo preto que iam até o início de suas costas e uma franja cobrindo seus olhos. Ela usava um moletom preto com mangas listradas em preto e branco, uma saia preta com meias pretas que escondiam suas pernas e um tênis branco. Lucy, quantas vezes eu disse para não chegar de fininho por trás das pessoas? Eu digo levemente irritada, ainda me recuperando do susto. Eu já estava aqui quando você chegou em casa, suspiro. Eu ignoro a última parte e volto minha atenção para todos os indivíduos na sala. Como vocês sabem, seu irmão está vindo amanhã, então eu quero que me ajudem a organizar o quarto do sótão para quando ele chegar. Eu digo em uma voz autoritária. Ué. Mas as coisas dele não estão com ele. Ou elas já estão aqui. Mas se as coisas já estão aqui, a cama dele também está. Tadinho do Link, ele vai dormir no chão. Eu ouço a minha segunda filha mais velha falar quase chorando no final, fazendo todos da sala baterem em suas próprias caras. Não, mana, a mãe quer dizer que é pra gente tirar as tralhas daquele quarto e colocar no outro, Luna falou corrigindo sua irmã mais velha, que apenas soltou um ou em sinal de compreensão. Depois de nós designamos papéis para cada um na limpeza, nós começamos o trabalho. Depois reforma, o alçapão do sótão começou a levar para um corredor estreito que separava duas salas, ambas para guardar coisas. Nós tiramos tudo da sala que ficava para frente da casa e colocamos na sala que ficava na parte de trás da casa e depois passamos uma vassoura para tirar o pó. Foi bem mais rápido do que eu imaginava, e enquanto as meninas desciam, eu fiquei encarando o quarto. Ele era só alguns centímetros maior que o quarto atual do Lincoln, o que era o dele. Isso me lembrou da minha visita de hoje, quando eu vi aquele quarto, uma pequena melancolia me bateu, parecia tão vivo, realmente parecia o quarto de alguém, e não um armário com uma cama minúscula e uma escrivaninha. Jantar na mesa, eu ouço Lynn gritar do andar de baixo, me tirando do meu transe. Antes de sair eu dei uma última olhada para o quarto e fechei a porta. Amanhã será um longo dia. Notas do criador. E aí, como vão? Me desculpem a demora do capítulo, eu não tava sabendo como continuar, então demorei um pouquinho. Mais de 3 meses. Além disso, eu gostaria que checassem a minha história original. Só o Ciel. Eller, isso me daria uma força imensa. É o Psychongrow.